E o PROCON de Erechim e o Centro Judiciário de Solução de Conflitos da Comarca de Erechim, o CEJUSC, reforçam a parceria de trabalho com ações de combate ao superendividamento. A diretora Roseli Batiste esteve aqui na TV Erechim falando da importância do PROCON para Erechim, bem como reforçou a parceria com diversas entidades. Acompanhe. E hoje nós recebemos aqui na TV Erechim a diretora do PROCON para falar de um assunto bem importante, da estrutura da entidade, mas também sobre a lei do superendividamento. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer conhecer melhor o PROCON, fique conosco nessa entrevista. Bem-vinda, Roseli Batiste. Muito obrigada, é uma grande honra estar aqui na TV Erechim para contribuir um pouquinho, né, com o que estamos atuando atualmente. Pois é, Rose, a sociedade toda sabe que existe o PROCON, mas pouca gente sabe a finalidade, localização e a estrutura do PROCON para atender a população. E você, como assumiu como diretor esse ano, veio aqui hoje para nos contar como funciona o PROCON. Então, Sandra, o PROCON é um órgão público municipal, né? Ele está situado na Rua Itália, no primeiro andar, né, bem centralizado, né? É um órgão que contribui muito, né, para os munícipes de Erechim. O PROCON de Erechim, ele é municipal. Nós atendemos os munícipes de Erechim. Por quê? Porque hoje, devido à grande demanda, nós não conseguimos atender as pessoas dos municípios arredores. Quem não consegue atendimento conosco aqui de forma presencial, tem o PROCON RS, né? Então, todas as pessoas que nos procuram, nós orientamos, né? Mesmo não podendo atender, devido à grande demanda que temos. O PROCON é um mediador para algumas situações da população, para orientar quando não tem a solução e indicar os caminhos, mas também ajudar a resolver os problemas quando precisa. Principalmente Sim. de pessoas mais de idade, que às vezes não têm o conhecimento. Nós atendemos hoje 80% são pessoas mais idosas, né? Sim. E o PROCON, ele é um órgão de defesa do consumidor e também de apoio aos fornecedores, né? Nós atuamos como mediadores para que tudo aconteça da melhor forma. Quando acontecer um problema, às vezes pensam que o PROCON é um bichinho de 7 cabeças. Verdade. Né? Diz, o PROCON, né? Não, ele é um órgão importantíssimo para contribuir, para colaborar e para mediar quando acontecer algum imprevisto, né? Lógico que nós temos as nossas limitações, né? Como eu te falei, do atendimento. Muitos municípios nos procuram, né? A gente nos coloca à disposição para orientar, para, de repente, eles conseguirem formalizar alguma coisa. Porque é bem mais fácil falar com uma pessoa do que falar, às vezes, de forma virtual, né? Com um atendimento eletrônico. Principalmente com as pessoas de mais idade, né? Por isso que a gente sempre insiste para que as pessoas consumam os produtos do comércio local, porque se der algum problema é muito mais fácil de resolver aqui dentro da comunidade. Muito mais fácil, muito mais fácil. Resolver aqui, né, com o nosso comércio, a nossa indústria, né, os nossos supermercados, todos têm um canal direto. Se eventualmente acontecer, né, um problema, nós temos um canal direto para resolução imediata. Então, assim, é muito bacana. Mas, hoje, o comércio em si, a indústria, ela é ampla, né? Então, não é só os produtos consumidos, Sim. mas também saúde, telefonia, descontos dos aposentados, são inúmeros fatos, né? Verdade, só tem que conhecer o PROCON
para poder conhecer todos os trabalhos dele, né, Rose? Isso. Também saliento que nem, por exemplo, hoje nós não temos o PROCON e a AGER, que é um órgão municipal. Sim. Então, nós, por exemplo, Corsã, né? Conta de água, desculpa. Sim. Conta de água, transporte municipal público e o estacionamento rotativo, daí é encargo deles, sim, né? Quando há qualquer divergência, a gente encaminha para esse canal. Os demais assuntos é conosco com o PROCON. Roseli, sobre essa lei do endividamento, tu poderia explicar para nós como funciona e para quem ela é direcionada? Então, como eu te falei, hoje nós temos, nós trabalhamos em 12 pessoas no PROCON, né, para poder atender a todo o pessoal, e nós temos um filtro, nós chamamos, sim, de filtro. Uhum. Todas as pessoas que direcionarem lá, elas vão nos explicar, né, e nós temos um filtro. Nesse filtro, a gente verifica a necessidade do consumidor, né, e destina para cada atendimento, né? Então, em relação à lei do superendividamento, o PROCON de Erechim, ele faz o filtro, tá? Quando a gente vê que tem muitos contratos em aberto, que geralmente eles procuram para solicitar os contratos. Nós temos os canais diretos com os bancos, então vem de forma rápida, que o consumidor ligando no 0800, às vezes demora. Então, a gente tem um prazo e a gente entrega os contratos para as pessoas. Quando a gente vê que a pessoa realmente não vai ter condições de cumprir e honrar com seus compromissos, às vezes, na própria conversa, nós já encaminhamos para o Sejusc, tá? Nós temos uma parceria com este órgão que atua no fórum, né? Sim. É no último andar, se eu não me engano, do Fórum de Erechim. O horário deles, do Sejusc, é a partir das 13 horas, né? E lá também tem os atendentes. E nós fizemos esse filtro no PROCON, que é um formulário, a gente já entrega o formulário para a pessoa fazer um levantamento do que ela tem e ela chegar já lá previamente, né? Então, é indicado um mediador, né, para essa pessoa. Esse mediador conversa com a pessoa, faz o levantamento de todas as dívidas que a pessoa tem, né, e faz a mediação com a outra parte, o que tem para receber, né, uhum, o devedor e o recebedor. Mas, enfim, eles conversam, fazem o levantamento, em base também é feito a primeira conversa, né, com a parte interessada. Tudo isso também, eles têm uma parceria com a contabilidade da URI, né? Então, é feito os cálculos realmente justos, através de um contador. E o que é feita essa proposta? Eles organizam de forma que a pessoa possa viver com o que ela tem para receber e ela tem um prazo para também honrar seus compromissos, seja o valor que for. Mas daí a pessoa vai poder, entende? Ela vai poder também ter uma vida mais leve, né? Claro. Poder honrar seus compromissos, claro. Ela vai ter seu compromisso durante um período, né, que é estabelecido, 1 ano, 2 anos, que ela vai ter que honrar, né? Tanto ela tem que pagar, né? A pessoa tem que receber, como o consumidor tem que honrar com o compromisso. Verdade. E após feito esses cálculos, esse levantamento, é feito, digamos, é expedido um título pelo próprio juiz. É um título judicial que chamamos. Tem valor, é feita a mediação lá, né? Previamente pelos atendentes. Nós temos hoje a Aline, que é a técnica judiciária que é responsável por este órgão do Sejusc. E após feito todos esses passos, é emitido esse título, né? Certo. Que vai ficar firmado, homologado
pelo juiz. Então, tem algo muito bacana. E no PROCON nós orientamos o canal certinho. Quando a gente verifica, a gente sugere na própria conversa. Ou quando começamos a fazer os levantamentos de pedidos. Daí a gente diz, ó, a gente se reúne e diz, ó, esse aqui cabe para nós encaminharmos para lá, e nós encaminhamos. Outro problema também que a gente escuta com frequência é aposentados que aparecem empréstimos que eles vão solicitar. Inclusive, é notícia diariamente isso em jornais. A gente sempre conhece alguém que está com a renda comprometida por empréstimos que não fez. Nesses casos, o PROCON tem como intermediar, ajudar? Sim, assim. A partir agora, do dia 28 de abril, que houve esse problema, né, com o INSS, então nós estamos limitados, né, porque foram bloqueados essas solicitações, né. A gente pode, o que nós estamos contribuindo é solicitando a origem desse desconto, tá? Então, os aposentados nos procuram, a gente orienta, mas atualmente está sendo feito tudo pelo INSS, né? O governo federal lançou, né? E o próprio reembolso é feito através de aplicativo. Então, o aposentado que nos procura, o pensionista que nos procura, nós orientamos. Por quê? Porque ele vai ter que ter um celular, né? Uma pessoa da família de confiança que possa auxiliar, né? A ele baixar este aplicativo, né? Por quê? Porque eles vão ter que pedir, solicitar os reembolsos pelo próprio aplicativo. Antes disso, nós solicitávamos via PROCON. E digo, 98% dos casos a gente tinha sucesso. Então, vinha o desconto, as pessoas, a gente orientava o que precisava, nós solicitávamos e conseguíamos resolver para os aposentados. Hoje se compra muito também pela internet. Aquele prazo de 7 dias realmente funciona? A internet respeita isso? É lei, é lei. Se o fornecedor que a pessoa adquiriu o produto, não cumprir, não honrar, nós temos o canal do PROCON que entra, né, de forma administrativa, Sandra. Quando nós não conseguimos resolver, aí nós encaminhamos para o judiciário, né? Que hoje também nós temos a Defensoria Pública que atua, né? A gente encaminha também. Mas a gente tem tido grande êxito, né? Porque a gente explica, comprou pela internet, não foi de forma presencial, Sim. Ela tem o direito dela e os dias para que isso aconteça. E esses sites que não são brasileiros, que as pessoas acabam comprando e que se popularizou de uma forma tão grande, eles causam problemas também? Causam, e aproveita a oportunidade, né, de quando a pessoa for adquirir, que a oferta é muito boa, tomem cuidado. Eu peço assim encarecidamente, né? E não atinge o público, digamos, que tem menos conhecimento. Não. É geral, tá? É geral. Então, assim, tomem cuidado, pesquisem realmente o nome da empresa, se existe um CNPJ, porque você vai lá e coloca o nome direitinho da empresa no próprio Google e você vai ver se tem um CNPJ. Procurem conhecer a empresa no Reclame Aqui, para ver se tem muitas reclamações, se já houve golpes. Então, assim, tem que melindrar esses detalhes, para não cair, sabe? Porque depois, às vezes, aconteceu, não existe a empresa, né? Simplesmente não existe, né? Os órgãos são fiscalizados, organizados, mas, infelizmente, enquanto estamos trabalhando para que tudo ocorra da melhor forma possível, existem os golpistas, fraudes, entendeu? E as pessoas têm que simplesmente se cuidar. Então, também nós trabalhamos no PROCON com a fiscalização, né?
nós temos o atendimento presencial e nós temos também através do nosso canal. Que bom isso. Se as pessoas não podem ir, né, elas entram no site do Procon, elas nos mandam via e-mail e nós respondemos assim que nós podemos. Se a pessoa quer fazer uma denúncia, ela pode fazer uma denúncia. A gente filtra, pode ser de forma anônima também, não tem problema, mas nós vamos fiscalizar, né? Nós somos amparados e nós vamos no local e a gente tem um prazo para fazer isso, né? Sempre lembrando, né, Rose, para as pessoas até não entenderem corretamente que o Procon ele é fiscalizador, ele não é punidor, ele não quer punir ninguém. Exatamente. Ele é mediador, né? Mas também, se acontecer uma infração, notificar e acontecer, ele vai ter uma multa sim, que vai profundo. Terá sim, mas não Sandra. Quer dizer que ele chega lá já punindo sem ouvir as partes. Não, a gente vai verificar a veracidade dos fatos e orientar, tá? Orientar, nós estamos aqui justamente para sermos mediadores. Aí a pessoa tem um prazo para se adequar, principalmente na precificação, né? Na questão de formas de pagamento, né? Hoje, por exemplo, está muito em alta a questão dinheiro, Pix, cartão, então confunde. Eu quero deixar claro que todas as formas de pagamento são legais, mas tem que estar claro para o cliente, né? O cliente tem que ter um preço X do seu produto, com todos os impostos, com todas as suas despesas embutidas. Então, ele pode fazer na condição que ele quer, de forma legal, via cartão, via boleto, como é a política interna de cada estabelecimento. Se ele fizer uma promoção à vista no Pix ou dinheiro, ele pode também. Mas ele tem que deixar de forma clara para o consumidor. Tanto restaurantes, comércios, postos de combustíveis, tem que estar claro. Então, quando acontece isso, às vezes, nós temos que ir lá orientar. Daí nós damos um prazo para adequação e nós vamos verificar se houve o cumprimento e concluímos o atendimento. Como é que o Procon trabalha no caso, por exemplo, da internet, que a gente compra lá 500 mega, a empresa está entregando 250. Como é que trabalha nessa questão aí que é bem delicada, né? Tem que entender um pouco. Muito atendimento em relação à telefonia, à internet, muitos atendimentos. Então, justamente, nós temos também os canais, né? Para solicitar, né? Claro, Vivo e todas as empresas que compõem. Nós temos os canais específicos, as pessoas nos procuram, também tem um prazo para adequação. Às vezes, via telefone, nós já conseguimos fazer a adequação, tá? A gente, justamente, o Procon tem um canal bacana, né? E recentemente também, nós tínhamos um grave problema com a instalação, os horários, que é tudo via, né? Via sistema. Daí as pessoas, a Sandra trocou a internet da empresa tal para a empresa tal. E colocava um horário, eles iam quando eles pudessem, eles iriam lá. E as pessoas hoje têm muitas atividades, muitos trabalhos, né? Então, o que acontece? Recentemente nós acompanhamos o Procon de Erechim, ele acompanha as demandas do Legislativo e do Executivo. Nós filtramos também as demandas que existem e nós procuramos nos adequar e oferecer o nosso apoio, né? O nosso órgão para apoiar. Recentemente tivemos um projeto de lei aprovado no Legislativo do vereador Araújo, que ele solicitou a todas as empresas que agendem um horário que a pessoa possa estar, não minutos, momentos,
mas que seja, por exemplo, das 9 às 10, das 9 às 11, entendeu? Um horário que a pessoa esteja, tá? E nós, foi aprovado, agora nós transformamos em decreto e nós começamos a atuar há pouco tempo, tá? Mas Erechim vai ter uma fiscalização com todas as empresas de telefonia, tá? Todas as empresas de telefonia, de instalação de internet, né? Que o consumidor, que a pessoa adquirir, se não for no horário, né? A pessoa vai ter um canal. Nós, recentemente, nós temos que dar andamento, porque foi há pouco, né? Mas todas as empresas foram oficiadas, elas sabem que tem que ser assim, e se não acontecer e o consumidor nos informar, daí nós vamos ver o que está acontecendo, e se não atuar, realmente terá penalidade, né? Terá penalidade. Então, a gente vai se organizar, eles têm que se organizar de acordo com o que facilite a vida do consumidor. Quantos atendimentos semanais, mensais o PROCON tem realizado aqui na cidade? Assim, ó, nós, no nosso sistema, porque um atendimento, Sandra, nós atendemos diariamente em torno de 40 a 60 pessoas por dia. Bastante? Bastante. É um fluxo, assim, intenso. Às vezes, temos que distribuir senha e as pessoas têm que aguardar. Sim. Mas, além no primeiro atendimento, às vezes não conseguimos resolver, né? Digamos assim que 20, 30%, né? O restante, até 4 a 5 retornos nós temos. Então, às vezes nós atendemos um consumidor pela primeira vez, mas durante o dia nós atendemos vários consumidores que a gente reafirma e nós pedimos novamente, ou que também vem uma proposta de negociação, né? E a gente chama o consumidor, mandamos a mensagem, eles vêm e nós intermediamos essa resposta. Então, temos também esse fluxo e é intenso. Hoje é um dever, eu acho que de toda a sociedade e de nós como família e amigos, orientar quando uma pessoa está perdendo o controle financeiro. O PROCON tem realizado algum trabalho educacional nas escolas também para chamar a atenção do que é o trabalho do PROCON, mas que também a gente tem que ter limites? Assim, Sandra, como eu assumi recentemente, este ano de 2025, e nós temos uma demanda e uma intensidade nos trabalhos, sim, mas nós temos no PROCON um projeto muito lindo. Vem novidades muito bacanas por aí. Vem novidades. Nós estamos trabalhando em parceria com o Departamento de Divulgação e Estudos, umas campanhas educacionais. Ai, que coisa boa! Umas campanhas durante o dia, inclusive, nós vamos ter aqui na Esquina Democrática, nós já temos os projetos, nós teremos bem bacana, assim, para auxiliar e para despertar essa necessidade. Inclusive, nós vamos ter uma campanha nas escolas, para eles conhecerem, porque os consumidores, grande parte que induzem, são os pequenos, né? Então, além deles ter essa vontade de consumir e adquirir, a consciência, né? Por isso que a gente tem e cria muitas parcerias, né? Então, o nosso projeto é muito bacana. Vem coisa boa por aí, tá? Justamente para esse trabalho nas escolas de conscientização e da população em geral, tá? Esse despertar. O PROCON está aqui, em Erechim. Nós estamos aqui, somos um órgão. É do consumidor. Nós estamos trabalhando pela população. Nós estamos sendo pagos pelos contribuintes. Então, nós temos que oferecer. E isso, a atual gestão, né, a Prefeitura Municipal tem esse órgão tão importante e ele tem que ser utilizado de forma muito boa para todos os munícipes e consumidores de Erechim.
Roseli, obrigada por estar aqui hoje falando sobre o PROCON. A gente vai acompanhar essas atividades aí, para que a gente também possa levar para o nosso público, que de repente não vai passar por esses locais. Nós estaremos lá junto quando sair a data, aí a prefeitura nos comunicar, e apoiar sempre essas atividades, porque nós somos uma cidade empreendedora, nós somos uma cidade em desenvolvimento e nós apoiamos uns aos outros. Isso é muito importante, o trabalho que o PROCON faz. Parabéns. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez e nos colocamos à disposição. Esse meio de comunicação é importantíssimo. Verdade. E com certeza nós vamos nos comunicar e aguardar as novidades que vêm por aí. E quem precisar do PROCON de Erechim, estamos à disposição das 8h30 às 16 horas, sem fechar ao meio-dia. Nós estamos trabalhando para melhor atender a população de Erechim. Obrigada.